O Caminhos da Minha Terra está agora a começar. Estamos em Orém e os nossos convidados estão à nossa espera. Com eles, vamos descobrir as curiosidades escondidas aqui por esta terra. Conto com vocês para me acompanharem. Para nos falar um pouco de Orém, convidamos para vir connosco o Dr. Paulo Fonseca, Presidente da Câmara. É um prazer tê-lo aqui comigo no Caminhos da Minha Terra. Orém é definitivamente uma localidade em desenvolvimento e crescimento. Como é que isso é conseguido? Orém é um concelho muito grande, tem 416 km², tem um conjunto de argumentos de natureza turística, de natureza empresarial, eu diria até de natureza sociológica. Sem falsa modéstia, as pessoas do concelho são muito empreendedoras, têm um ADN diferente, têm uma certa coragem para enfrentar desafios e isso, de alguma forma, não nego, também ajuda nestas circunstâncias. E depois foi pegar naquilo que são os nossos potenciais e, de alguma forma, valorizar aquilo que estava ao nosso alcance para, de alguma forma, compensar a chamada crise nacional de que falava atrás. A agenda cultural de Orém é muito preenchida. Mas, na verdade, por exemplo, a promoção da Vila Medieval onde estamos, Vila Medieval de Orém, a promoção de um conjunto de fatores turísticos são montras absolutamente únicas que temos, a maior trilho de pegadas de dinossauro do mundo, que é aqui no concelho, a nascente do Rio Navão, que é o Agroal, onde tivemos a honra de receber a bandeira azul este ano, como reconhecimento de todo o trabalho que ali temos desenvolvido. O conjunto de eventos, o Festival de Setembro, que lançámos há 3 anos e que vai ter em setembro mais um festival com a temática da Ásia. O ano passado foi a temática da cultura judaica. Todos os anos modificamos isso com a envolvência de embaixadas estrangeiras, com gastronomia, com lançamento de livros, com workshops temáticos, com promoção cultural, com um conjunto de iniciativas, com música, com festa, com convívio, com a assunção de uma comunidade orgulhosa de si mesmo e que sabe que tem uma montra virada para o mundo. E, portanto, a cultura é tudo isto. Depois, um ritmo cultural intenso, diário, eu diria. Neste momento está a decorrer o Festival de Teatro no Orém. Acabei de saber há pouco tempo o que é que tinham projetado, porque me pediram, digamos que depois quando é para assumir as despesas já vêm ter comigo, como é lógico. E, portanto, estivemos a discutir a programação cultural das festas do município, com bons concertos, com bons nomes, com um ritmo intenso, com um conjunto de galerias, de exposições de nomes mais conceituados ou menos conceituados, o aparecimento de monumentos. Repare que, se me permite aqui um introito a propósito deste ritmo, o que é a cultura? Provavelmente, e com honestidade, ninguém consegue responder numa frase a esta resposta. Eu diria que é tudo, tem a ver com a expressão da nossa identidade cultural. E isso passa desde o folclore, que são as nossas raízes, até à escrita ancestral, que evoluiu para o português moderno, passando pelas artes plásticas. Portanto, tudo isto é cultura. Se calhar a forma como nos sentamos nas cadeiras é cultura, porque já é uma postura. Você consegue identificar se uma pessoa é do Alentejo ou do Porto depois dela falar 30 segundos. E isso chama-se expressão cultural, chama-se identidade cultural. E, portanto, tudo isto tem uma coreografia à volta e é preciso estimular, desenvolver, incrementar e transmitir às gerações mais novas todos estes valores, não é? E, portanto, eu diria que a nossa agenda é intensa, é uma agenda estrategicamente pensada, está sempre aquém daquilo que nós gostaríamos, porque, como dizia a poetisa Natália Correia, a felicidade é nunca estar contente. E eu sou, digamos que, muito feliz no sentido que nunca estou contente. E acho que toda a equipa da Divisão de Ação Cultural é um pouco assim. Há um ritmo, diria quase frenético, da realização de coisas com grande valor de modernidade.
se um visitante fosse ter com o Dr. Paulo Fonseca, o que é que o aconselharia a fazer e a ver em primeiro lugar? Essa é a pergunta mais difícil de todas. Eu a primeira coisa que lhe dizia era assim: você num dia não consegue sentir o que é Orem. Portanto, faz favor de preparar a sua vida para estar cá uma semana. A primeira nota. Segunda nota, é preciso calma. É preciso calma. Naturalmente que este conjunto de exemplos que acabei de lhe dizer são exemplos de boa oferta, de boa mostra. Mas depois, tão importante como, digamos, que os grandes locais, os grandes acontecimentos, os grandes eventos, é, de facto, o conhecimento do detalhe. Por exemplo, nós estamos na Vila Medieval de Orem e repare que eu ainda não lhe falei de uma coisa absolutamente relevante da Vila Medieval de Orem. Já estou farto de falar durante esta entrevista. É muito bonito, é uma coisa histórica, o castelo, toda a vedação, a muralha, as casas, as ruas, todo este ritmo é absolutamente interessante. Mas a Vila Medieval de Orem era condado de Dom Nuno Álvares Pereira. E, portanto, aí você tem uma pitada de natureza histórica, tem uma substância histórica. E essa curiosidade pode ajudar a desatar uma curiosidade nova e fazer despertar o usufruto e uma nova vivência à volta das questões da história. Mas depois, naturalmente, e também lhe falei da gastronomia, vou-lhe dar exemplos de pratos que são diferentes em Orem do que são nos outros sítios. Borrego à Valtravesso. Você tem um borrego extraordinário aqui à Valtravesso. Tem o mês da fava, como lhe disse, tem os xíxaros, tem as versas, tem o catrepe, tem as sopas do verde, tem a morcela de arroz. Está a ver aqui um exemplo que me ocorreu agora de memória de comidas fantásticas, diferentes de todas as outras e que você encontra aqui em Orem. Portanto, quem quiser estar cá tem que usufruir disto tudo. É impossível fazê-lo num dia, a não ser que não tenha cuidados com a sua própria saúde, porque as coisas são saborosas e a gente vai comendo. Depois falei-lhe do vinho medieval de Orem. Mas depois falo-lhe de momentos em que os eventos que estão a ocorrer, de alguma forma, complementam esta vivência aqui. Ainda há pouco falávamos do Festival de Setembro, mas sabe que, por exemplo, no Natal deste ano, você vai ter aqui o Natal da Europa. Todos os anos há um evento na União Europeia que é o chamado Natal da Europa. Este ano vai ser aqui. E, portanto, aqui tem um exemplo. Mas depois pode descer lá abaixo à sede do Conselho, pode entrar no edifício dos antigos passos do Conselho, agora recuperados, e pode saber assim, bom, os pastorinhos passaram por aqui e, portanto, vou ter aqui um museu. No fundo, não é um museu que tenha algum comprometimento ou alguma complexidade. É uma coisa muito simples, que é o início de uma coisa nova, de um momento novo, que é a Rota dos Pastorinhos. Você começa ali por conhecer a presença dos pastorinhos, tem uma carta manuscrita da Irmã Lúcia, por exemplo, e tem um conjunto de fatores de natureza histórica, bibliográfica e de investigação à volta desta temática, onde também pode conhecer o arquivo e a dinâmica do que é a história de um concelho com mais de 800 anos, e depois dali partir para o cumprimento dessa rota, passando pela antiga Casa do Administrador, hoje um dos polos do Museu Municipal, que está a ser preparada uma envolvente de valorização museológica para de alguma forma integrar esta chamada Rota dos Pastorinhos. A Jacinta esteve internada no antigo Hospital de Santo Agostinho e esse é um momento que desperta a curiosidade. Se me disser assim, bom, mas porquê é que alguém há de querer vir aqui? Exatamente por isso, porque é uma experiência diferente, porque é que nós vamos a algum lado? Porque queremos usufruir de uma história, queremos usufruir de uma situação, queremos vivenciar uma experiência diferente. Portanto, aqui tem um conjunto de exemplos. Mas, para poder estar aqui, de facto, satisfeito, tinha que usufruir dos diversos aspectos. Agora, nós temos a principal vantagem, que é mesmo para aqueles que têm saudades da família e querem conhecer bem Orem, podem vir de qualquer parte do país aqui no próprio dia, ficar de um dia para o outro e voltar passado uns dias. Porque daqui a Lisboa é 1h e um quarto daqui custa metade do que custa em Lisboa, o mesmo quarto. Um hotel de 4 estrelas com um bom quarto igual, em Lisboa custa mais do dobro do que custa aqui. E é 1h já ali. Do Porto a mesma coisa. E, portanto, pode vir cá num dia, pode voltar cá no outro dia, pode depois ficar cá um fim de semana. E, portanto, este somatório descomprometido e despretensioso é, afinal de contas, o melhor usufruto que pode haver.
Estamos na Galeria da Vila Medieval e connosco temos a presença da doutora Ana Saraiva, chefe da Divisão da Ação Cultural aqui de Orem. É um prazer tê-la aqui connosco no Caminhos da Minha Terra. Doutora Ana, a cultura é educação e para haver educação hoje em dia é preciso muita dinâmica. Como é que é conseguida nos espaços culturais aqui? Vivemos em 2017 num mundo global, num mundo em que os espaços estão cada vez mais próximos virtualmente e a mobilidade também mais próxima, e em que as pessoas têm que ter cada vez mais informação, mas também um espírito crítico para melhor poderem decidir sobre as suas vidas e sobre as vidas do mundo, não é? Com o qual interagem. Portanto, estamos num mundo cada vez mais intercultural. E é nessa perspectiva que as dinâmicas culturais de Orem e que a cultura é e deve ser uma educação informal. Também os outros meios da educação formal, mas uma forma de promover a educação informal. Como é que o município desenvolve as suas dinâmicas a pensar nesta educação informal, de chegar até às pessoas e que as pessoas cheguem também até ao município e de contribuir, sobretudo, para um espírito de cidadania, uma vez que o município deve prestar serviço público e deve também promover toda esta melhoria de qualidade de vida do cidadão, que se depois reflete, inclusivamente, a nível da economia, a nível da relação com o outro, a todos os níveis. Portanto, é nesse sentido que o município de Orem desenvolve uma política cultural com vários eixos, uma política de interação com outras instituições de que somos parceiros, com várias entidades. E agora que estava a falar na Fundação da Casa de Bragança, é, por exemplo, uma das parceiras, uma vez que é proprietária destes espaços magníficos que irão conhecer de seguida, mas de outras entidades, da IGPC, etc., e também de agentes culturais propriamente ditos, e das coletividades, e aqui já vamos mais para o nosso território, as coletividades locais, as escolas, mas o cidadão comum, ou seja, todos têm lugar neste processo de programação cultural do município, seja como assistência, seja como participação, e cada vez mais é esse o nosso propósito, de que os cidadãos participem enquanto agentes ativos. Como é que nós vamos fazendo isto nos várias dinâmicas e nos vários espaços ao longo do ano? Poderíamos dizer que temos dois registros de programação.
Temos uma programação por eventos, por grandes eventos ao longo do ano, em que decorrem com concertos, com palestras, com congressos, com exposições, né, as várias manifestações culturais. Eu gostaria de fazer um destaque, depois que vamos falar, mas que se avizinha o nosso Festival de Setembro, no próximo mês de setembro, dias 8, 9 e 10 de setembro, na Vila Medieval, e o tema este ano, portanto, é um festival que incide sobre património, a história do lugar, mas também interculturalidade, portanto, a relação de Orem com o resto do mundo, até porque os orienses, por tradição, são ótimos a acolher os outros, mas também a viajar pelo mundo e a levar e a transportar e a dialogar com os outros no mundo. E, portanto, esta interculturalidade é uma temática de fundo do Festival de Setembro, que este ano vamos até ao Sudeste Asiático, até ali uma faixa do Oriente, pela inspiração de um oriense do século XVII, foi Francisco Ferreira de Figueiredo, que foi diplomata no Oriente, que fez um trabalho e uma presença muito importante no Oriente e, portanto, passou por vários países e, portanto, nós vamos trabalhar o festival, quer na gastronomia, quer na dança, quer na literatura, quer no cinema. Estão todos convidados. Próprio então da dinâmica do local de Orem, a criação da Vila Medieval, foi daí que surgiu então essa oportunidade? Sim. Esta vila, que não é vila, a Vila Medieval de Orem, mas que é parte da cidade de Orem, isto é também interessante, portanto, a Vila Medieval de Orem integra a cidade com a parte nova da cidade, esta é a parte antiga da cidade. E no fundo é uma síntese daquilo que é a história de Orem nestas duas áreas que devem cada vez mais comunicar entre si e interagir. Esta Vila Medieval, que acaba por ter uma longa história, é repleta de história, como também depois irão percorrer iconografias dessa história, realçava apenas aqui alguns momentos marcantes, como, para além de uma ocupação desde a pré-história, que está confirmada, para além dos vários condes que passaram por aqui, da Reconquista antes disso, da Reconquista cristã, das figuras maiores como Dom Nuno Álvares Pereira, que foi o terceiro conde de Orem, e depois o seu neto, Dom Afonso, que foi aqui o grande obreiro, um homem de vanguarda, um homem cosmopolita com uma visão muito à frente que ergueu os principais monumentos, como o castelo. Não o ergueu, mas ajudou depois na sua recuperação, e o Paço dos Condes, a Fonte Gótica, vários elementos de património muito emblemáticos que traduzem aquela visão de vanguarda deste Conde de Orem. E, portanto, cada recanto, cada espaço da Vila Medieval é uma surpresa, é sobretudo um espaço todo ele que transmite harmonia, que transmite muita vontade de ficar em cada momento, de contemplar e, obviamente, também depois de explorar cada vez mais. Orem é construída com mitos e lendas. Existe algum que seja o seu favorito? Eu gosto de todos, mas há uma que talvez mereça o consenso geral de quem conhece Orem, de quem procura Orem, e que é a lenda do Gonçalo Herminhos e a Moura Oriana, porque tem todos os ingredientes que são necessários para uma boa história, porque tem amor, porque tem conflitos e, sobretudo, tem depois vitórias, também tem alguma melancolia, portanto, isto é um perfeito argumento, ainda também nos dias de hoje. Essa lenda, muito resumidamente, acaba por simbolicamente representar aquilo que foi a reconquista cristã aos mouros,
não é? Em que um Gonçalo Irminhos foi o grande guerreiro que fez essa conquista e que havia um amor à Fátima que estava, portanto, neste enredo pela qual o Gonçalo se apaixona, depois ela acaba por se converter ao cristianismo, vivem uma história de amor que depois acaba tragicamente, ela também sente saudades da sua família, não é? O que é que isto reflete nos dias de hoje? Reflete, por isso é que eu digo que é muito contemporânea, porque reflete a necessidade de um diálogo cada vez maior entre culturas, de um encontro também desta interculturalidade, portanto, é uma lenda que também, mais uma vez, tem um papel educativo, não é? Não é uma história só por si, pode ser, e é isso que os nossos serviços do museu trabalham, não é? Para demonstrar aos mais novos e a todos os outros que, de facto, há aqui um encontro entre povos dramatizado por essa lenda tão bonita. Há pouco falava das atividades que existem aqui. Quais são as reações dos visitantes que aqui vêm? As reações são sempre uma boa surpresa, ou quase sempre, obviamente, que temos sempre áreas a melhorar, temos que fazer reforço e estamos numa perspectiva, a nossa filosofia é uma melhoria contínua, que não tem que ser uma melhoria de ontem para hoje, tem que ser uma melhoria muito bem pensada e seguirmos um caminho certo. Mas as reações são excelentes, porque as pessoas não trazem muitas vezes expectativas, como não é um espaço assim tão conhecido de todos, ainda não está tão mediatizado, começa a estar, e as pessoas quando contactam com o espaço, quando contactam com os locais a visitar e com as suas histórias, saem daqui encantadas, de facto, porque transmite serenidade, transmite informação riquíssima, mas muita beleza, porque tem uma beleza muito sóbria, que de facto é uma beleza muito genuína. Eu sou parcial, de facto, mas também vou contactando com outras realidades e é isso que nós sentimos nesta vila medieval. De todos os espaços que há aqui, há algum que lhe seja mais querido ou gosta de todos? O melhor era dizer que gosto de todos. Gosto de facto, gosto de todos. Há elementos como o próprio Paço dos Condes, aquela torre central e as torres a sul do Palácio dos Condes de Orém, que tem uma monumentalidade ímpar e que de facto transmite aquilo que já na altura era uma leitura de vanguarda, não é? De uma visão muito à frente do seu tempo por parte do então Conde de Orém. E, portanto, nós, quando olhamos para aquele monumento, que entretanto vamos também reabilitá-lo, já agora aproveito para reforçar que nós vamos fazer algumas intervenções de conservação, sobretudo, e de valorização desse conjunto monumental. Esse Paço dos Condes é claramente uma imagem de uma visão muito à frente e é assim que nós a interpretamos atualmente, não é? Continua a ser um espaço contemporâneo. O Caminhos tem ido a muito lado e uma coisa em comum é de que existem atividades para tudo e para todos. Peço-lhe que então faça um convite para toda a gente lá em casa. Nós estamos à vossa espera. São mesmo muito bem-vindos, vão ficar surpresos com o que vão encontrar aqui. Podem sempre visitar pelas ruas, saborear com os vossos olhos, ou então recorram a nós estamos aqui à vossa disposição, aqui os serviços do museu, para vos conduzirem numa viagem ao passado, mas também para vos levarem por aquelas ruas e daquele casario branco, daquela ginginha, deste vinho medieval, desta gastronomia local. Portanto, eles acompanham-vos aqui e vão sair claramente muito mais felizes do que quando entraram. Portanto,
Sejam bem-vindos e estamos à vossa espera. Doutora Ana, muito obrigada. E obrigada à Ângelos TV.